Alô, bom dia, meus amigos e minhas amigas. Estamos nesta manhã do terceiro domingo da Páscoa da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Certa vez disse o Senhor: se eles se calarem, as pedras falarão. Respondeu Jesus quando alguns judeus queriam que o povo se calasse quando Jesus entrava solenemente em Jerusalém e era aclamado pela multidão com hosanas, com vivas. E alguns diziam: manda que eles se calem. Se eles se calarem, as pedras falarão. Minha boca proclamará tua alabança, Senhor, já dizia o salmista. É nosso dever e é nossa missão anunciar a todo mundo o Evangelho, a vitória pascal do Cordeiro, que foi crucificado, mas que ao terceiro dia gloriosamente ressuscitou de entre os mortos. Jamais um cristão pode deixar de anunciar esta verdade primordial do cristianismo, é dizer, a paixão, morte e ressurreição de Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. Por isso, entendemos a forte reação dos apóstolos quando o Sinédrio proibiu-os de anunciar a boa notícia do Evangelho à cidade de Jerusalém. Devemos obedecer a Deus antes que aos homens, afirmou o apóstolo São Pedro. E reafirmaram com vigor, cheios do Espírito Santo: o Deus de nossos pais ha ressuscitado a Jesus, aquele que vocês fizeram morrer suspendendo numa cruz. Ao longo da larga história do cristianismo, muitos poderosos que quiseram e querem, todavia, impedir o anúncio do Evangelho, inclusive matando a muitos cristãos. Porém, muito longe de calar, silenciar suas vozes, estes, os perseguidos, os mártires, ou os que iam ser martirizados, falavam com mais vigor e até se alegravam, como hoje encontramos os apóstolos que ficaram felizes por sofrerem, por serem considerados dignos de sofrer em nome de Jesus de Nazaré. E nunca os cristãos desistiram de pregar o Evangelho por causa das perseguições, pois na igreja primitiva, entre os primeiros cristãos, já se dizia: o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. O Evangelho que nós escutamos neste domingo, terceiro da Páscoa, que foi retirado do livro de São João, Evangelho segundo São João, Jesus ressuscitado apareceu pela terceira vez aos seus discípulos. Recordamos que os discípulos ainda não tinham compreendido totalmente ou não tinham feito uma forte experiência de encontro com o ressuscitado. Apesar de terem visto o Senhor, existiam muitas dúvidas em seus corações. O próprio Jesus vai dizer: por que tendes tantas dúvidas em vossos corações? Sou eu mesmo. Toquem em meu peito, ainda ferido, com a espada, em as minhas mãos e meus pés, com os sinais dos cravos. Foram necessários vários encontros para que os discípulos compreendessem o mistério pascal da morte e ressurreição de Jesus. Hoje, desnorteados, os apóstolos estavam voltando às suas antigas tarefas de trabalho. Isto é, sabemos que antes do chamado eram muitos deles pescadores. E agora, depois da morte de Cristo, muitos estão voltando às suas antigas tarefas. Parece que a missão evangelizadora tinha perdido vigor em suas vidas. E quando estavam cansados e sentindo-se fracassados,
Jesus ressuscitado vem ao encontro dos apóstolos para reavivar sua fé, para alimentá-los com sua presença, com seu corpo, porque aquela partilha do pão e do peixe é verdadeiramente sinal da Eucaristia vivenciada pelos primeiros cristãos. E Jesus vem reavivar o vigor, a força missionária, para que eles jamais deixem de ser pescadores de homens e mulheres para o reino de Deus. Como na pescaria, também na vida apostólica, encontramos fracasso e desilusão. Quem nunca os enfrentou? Porém, mesmo quando nada conseguimos com nossos esforços, o Senhor vem ao nosso encontro. Mesmo que nós não o vejamos, Ele está sempre conosco. Eu estarei com vocês todos os dias até o final dos tempos, diz o Senhor. Ele vem ao nosso encontro para que nos recordemos sempre que sem Ele nada podemos fazer. Em vão lançar as redes sem que o Senhor esteja ao nosso lado. É necessário escutar sempre novamente o mandato do Mestre. Atirem ou joguem as redes à direita da barca e encontrareis. Sozinho, nada conseguiram. Porém, com o Senhor, as redes se encheram de peixes, tal quantia que não podiam arrastá-la para a margem do mar. O fracasso, portanto, se transformou em vitória. A morte foi vencida. O morto, agora ressuscitado, vive eternamente. A tristeza cedeu espaço à alegria, e as redes vazias se encheram de peixes. Pouco a pouco, os apóstolos, os discípulos, foram compreendendo que o sepulcro vazio era verdadeiramente sinal de que Cristo ressuscitado estava. E diz o Evangelho de hoje, já nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar: quem eres, Senhor? Porque sabiam muito bem que era o Senhor Jesus Cristo. Feita a experiência do encontro com o ressuscitado, receberam novo vigor apostólico. Reafirmaram sua adesão e seu amor a Cristo, na pessoa de Pedro, que representa toda a comunidade. Senhor, vai dizer São Pedro em nome de toda a comunidade, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te quero, tu sabes que eu te amo. E seguiram o Senhor e se tornaram verdadeiramente pastores do seu rebanho, e não deixaram jamais de lançar as redes para a pescaria, para o reino de Deus, mantendo sempre intactas as redes do Evangelho, a Igreja do Senhor. Meus amigos e minhas amigas, nesta Páscoa, deixemos que Cristo nos fale, que Ele venha ao nosso encontro, que Ele nos alimente com seu corpo, com seu sangue, isto é, com a Eucaristia, que seu Evangelho realmente seja gravado no mais profundo do nosso coração e que, escutando a voz dele, avancemos para as águas mais profundas e lancemos as redes do Evangelho. Como disse o Apocalipse hoje, na leitura que nós escutamos, ao Cordeiro que ha sido imolado e que ressuscitou e que está sentado sobre o trono, a Ele, o Cristo ressuscitado, seja o louvor, a glória, a honra e a adoração de toda a Igreja pelos séculos dos séculos. Amém. Cristo ressuscitou. Vivo, Ele está entre nós. Isso é Páscoa, é ressurreição. Desça sobre você, sua família e sua comunidade a bênção de Deus Todo-Poderoso e rico em misericórdia. Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Como sempre, aquele pedido, procure divulgar, compartilhar esta mensagem
ajudando, portanto, a lançar as redes do Evangelho para que outros e outras façam o encontro com Jesus ressuscitado. Bom domingo. Tchau.